O videogame, as revistas de videogame têm uma particularidade para o mercado publicitário, porque é uma das poucas maneiras que você tem de falar com o chamado público masculino jovem. Aí um dia eu resolvi fazer porque eu era meio maluco. E sim, eu falei, não, eu vou fazer. Se os americanos fazem, eu tenho que fazer também. Foi uma revista que, nossa, eu tenho um carinho muito grande por ela, uma experiência da minha vida muito legal. O que o menino em 89, 90, que hoje tem seus 30 e poucos anos, queria saber? Que jogos eram bacana e dicas para ele jogar. Nunca fui um aficionado por videogame. Eu gostava muito de jogo de computador, de PC. Os primeiros Adventures saíram para Apple antes, né? Então, de alguma maneira, eu sempre gostei de jogar. Nunca fui um super aficionado, mas sempre gostei do universo, sempre gostei de jogos, assim, os gráficos sempre me deixaram fascinados. Elas eram muito mais simples do que são hoje, porque as pessoas jogavam de uma forma muito mais amadora do que jogam hoje. Então, os jogadores são experts hoje. Então, você sabe disso. Então, a dica tem que ser muito boa. Não basta dar aquele negócio bobinho que qualquer jogador é capaz de matar essa charada. A gente não tinha a menor ideia do que as pessoas queriam de uma revista de videogame. Tinha algumas revistas importadas que a gente usou como base. A mais significativa é a EGM, né? Mas tinham várias outras, né? Game Pro, tinha várias outras revistas, né? Que a gente tentou usar como base. Era o ano 1989. Eu editava uma revista chamada Duas Rodas, pela Sigla Editora, e o diretor editorial na época, chamado José Silveira, um dia me chamou para uma conversa e me perguntou de chofre. Sabe o que é Nintendo? Eu falei, você não senhor? Sabe o que é Sega? Eu falei, não tenho ideia. Você quer fazer uma revista disso? É videogame. Eu falei, quero. Não sei o que é, mas se é uma novidade, se é um negócio bacana, aí eu quero. Só que não tinha um único jornalista no Brasil, na época, que entendesse nada de videogame, simplesmente porque o segmento não existia. Então ninguém sabia do que se tratava. Eu ainda era estudante de jornalismo, não tinha terminado o curso, e a diretoria resolveu lançar uma revista de videogame, mas não abriu isso para os funcionários, né, ou para os jornalistas na época. Ele simplesmente chamou cada um na sala, o redator-chefe, que era o Roberto Araújo, e perguntou, você sabe o que é Nintendo? Você sabe o que é Sega? E o único que sabia era eu. Então eu fui imediatamente escalado para fazer a revista de videogame. Então eu procurei, até então eu nunca tinha me ligado que existiam locadoras de games, mas elas já existiam, eu não tinha prestado atenção. Aí eu localizei uma delas, conversei com os proprietários da empresa e perguntei se eles aceitavam levar alguns videogames e o estoque de jogos para a editora. A gente começou a visitar locadoras, ia conversar com os meninos, conversar com o dono, com o balconista, enfim, trabalho de pesquisa duro. Eu levantei um monte de dados, gravei um monte de coisa, enfim. Depois eu sentei, dei uma limpada em tudo, e aí já tinha mais ou menos um esboço do que tinha que ter na edição. Montei vários postos de games, cadeira com televisor, com os consoles, com aquela coisa toda, e chamei, em frente da Sigla tinha uma escola. Então chamei o pessoal da escola, então para jogar um pouco, para poder assistir, para entender que mundo era aquele que ninguém sabia qual que era, que ele já acontecia. Foi por conta dessa pesquisa, por exemplo, que a gente incluiu o Atari. Não tinha Atari na Ação Games, nem nas outras revistas, porque era um sistema velho e tal, mas muita gente tinha ainda. Então a gente pensou, é legal ter um joguinho de Atari. O cara que tem Atari vai ficar feliz se tiver o joguinho dele lá, né? Então eu precisava fazer uma pauta, precisava saber o que eles gostavam. Ninguém sabia que o Mario Bros era o Mario Bros ainda. Isso seria descoberto em seguida. Então aí a gente levantou esses dados, o que saía mais, o que eles gostavam, como jogavam, qual era o estilo, o que era Sega, o que era Nintendo. Então aí foi o primeiro contato, o primeiro movimento para
que a gente inventasse naquele momento a primeira revista de videogame que apareceu no Brasil. Agora, os recursos na época eram completamente diferentes dos de hoje, né? Assim, era uma dureza fazer uma revista de videogame naquela época. Hoje você tem profissionais adultos, jogadores adultos. Na época não existia, era impossível você encontrar um cara de 20 anos que jogasse videogame. Não havia. Se fui eu que inventei essa coisa de piloto, porque tinha 2 rodas, né? E tinha piloto de teste nas 2 rodas, então ficou piloto de videogame, enfim, né? E o termo acabou se popularizando. O nosso principal piloto, por assim dizer, era o Tony Cavaliero. Conheci o Tony numa locadora. Ele foi até numa circunstância engraçada, porque eu estava conversando com um dos donos e pedindo uma dica. Era o Tartaruga Ninja. Pedindo uma dica do jogo, que vou publicar o lançamento, mas precisa dar uma dica, precisa dar um macetinho e tal. E aí ele me passou uma dica e o Tony estava por perto ouvindo. Aí quando ele acabou de falar, ele falou, tá errado, não é assim. E me explicou como era o jeito certo, né? E eu, mas como você sabe? Você jogou? Eu terminei. E o que mais você jogou? Joguei aquilo. Terminou algum? Não, terminei todos. Aí comecei a conversar com ele e vi que ele pegava o jogo e terminava tudo. O Tony tem um caso muito interessante, porque o problema do Tony era a mãe dele. Porque ele precisava trabalhar, certo? Mas ele morava longe, lá em Santana, para lá de Santana um pouco. E a mãe falou, não, você não vai sozinho. Você é muito menino, não vou deixar você ir para a cidade de jeito nenhum. Então o que a gente fazia? A gente buscava ele em casa. Pegava um motorista, editor, uma pessoa, catava o carro da empresa, ia até a casa do Tony e trazia até a redação. Era impressionante, o Tony pegava um jogo, ele jogava 2 vezes o jogo na mesma tarde pela primeira vez assim, que viu o jogo. Ele punha o jogo no console e jogava para ver como era e terminava. Aí ele, vamos fazer fotografando? Aí ele jogava de novo pra gente fotografar, parando para fotografar. Tinha vários garotos que jogavam pra gente, nenhum com essa habilidade, assim. A maioria dos meninos levava o jogo para casa, ficavam uns 2, 3 dias, e aí marcava uma sessão de foto. Hoje se captura a tela, né? Mas enfim, a gente fotografava a tela da TV mesmo. E tinha também uma dificuldade extra, que era desenvolver uma linguagem jovem para a revista. Então a gente precisava fazer uma arte que fosse mais descontraída para aproximar desse público, que era um público realmente muito de uma faixa etária muito baixa. Então apareceu um ilustrador que trabalhava na época, o Ono, que criou um personagem. Então era um bonequinho que ele desenhava na raça. Aí o cara vinha com a canetinha e desenhava em cima da página. Então ele fazia aqueles desenhos que era o que dava um tom bem jovem da coisa. Eu escrevia os editoriais e ele fazia uns desenhos de página inteira, assim, deixando aquele buraco para botar o texto depois, que era a maneira que a gente encontrava para dar esse ar jovial para a revista. E o fato foi que deu certo. Sabe? Mas a videogame no começo era totalmente manual. Assim. Tinha um diagrama, que era uma prancha de cartolina do tamanho de uma página de revista aberta, da página dupla, né? Com várias linhas guias, né? Com vários formatos de largura de coluna. O texto era escrito em máquina de escrever, enviado para uma fotocompositora, que era um escritório, um birô na época, que pegava esse texto e fazia uma versão computadorizada dele, com a fonte certa, enfim. Aí esse texto vinha da fotocompositora num papel encerado. A gente passava cola, passava uma cera especial na parte de trás do papel, ia colando na prancha, no tamanho certo. Cortava com estilete a coluna, emendava e emendando. Era um trabalho, assim, para fazer uma página dupla era quase uma tarde de trabalho. E como você vê isso aqui, a gente pegava fotografias, mandava pro laboratório, revelava o filme, que ninguém mais sabe o que é também, e ampliava as fotos do tamanho que a arte queria. Aí colava uma, certo? E depois aplicava o texto. Era alguma coisa totalmente artesanal. Fazia foto da tela de televisor. No começo, o televisor nem era de tela plana, quer dizer, ainda ficava com aquele cantinho arredondado, que era uma coisa bem tosca, mas era o que tinha, né? Quando a gente conseguiu comprar uma TV de tela plana, foi a glória.
Então, quando você olha aqueles jogos de 90, eles são bobinhos demais da conta, sabe? O grafismo é muito tolo perto de uma imagem que você tem como essa, ou como essa aqui, sabe? Então você tem, outro mundo, porque a tecnologia mudou. Na época você praticamente não tinha computadores, a internet ainda demorou o que? 6, 7 anos para aparecer e mais uns 8 para se popularizar. Então o mundo era muito diferente do que é hoje. Mas o serviço da revista é o mesmo. Principalmente aqui no Brasil, porque antes da internet tinha uma rede chamada CompuServe que a gente usava, era como a gente fazia contato. Começou a usar a CompuServe foi um jeito de aproximar o contato com as empresas de fora. Mas a CompuServe também tinha comunidade de games, tinha troca de recordes classificados, era uma mini internet, né? Tinha alcance global. Sabe? Então foi uma revista muito bacana que vendeu demais por essa prestação de serviço. Então era muito difícil você encontrar informação em outro lugar. E acho que vale lembrar que você tinha duas turmas muito distintas, que era a turma do Nintendo e a turma do Master System. Mas na época você tinha uma diferença muito grande também, que era a pirataria, né? Então era um mercado muito desregulado, um mercado muito complicado, com muita pirataria. Não era Nintendo, né? Era Phantom System ou qualquer coisa dessa. Usava o padrão da Nintendo, mas não era exatamente Nintendo, né? Você não tinha outro local para buscar informação. Era uma coisa que o menino levava para a escola e emprestava para os amigos, enfim. Ela já tinha por si só um papel um papel social por conta disso, né? Por conta de ser compartilhada. Então, falar com mulheres é muito fácil com a revista. Você escolhe a idade, porque tem uma revista para cada idade. Homem não. Homem é muito difícil. E o chamado masculino jovem é dos mais complexos de você falar com ele. E a revista de videogame tem essa particularidade. Então você pode ver que nós temos nas nossas revistas atuais muitos anunciantes de peso, porque eles falam diretamente com esse público. Então, na época, as agências tinham, as agências elas são mais conservadoras, então a gente conseguiu várias promoções na época, mas tinha uma certa resistência, sim. Hoje não tem mais. E quando essa demanda cessa, a revista começa a vender menos, até que uma hora ela passa a dar prejuízo, e por mais benevolentes que sejam os donos de empresas, eles querem ter lucro, né? Enfim. A derrocada da videogame foi tentar trazer mais publicidade, abriu-se o leque, mas aí o cara que tinha, por exemplo, o Nintendo, aí ele pegava a revista e folheava, tinha um monte de páginas que não o interessavam. Então não compensava mais para ele comprar aquela revista, porque os benefícios, o serviço que ele recebia era muito pequeno. Aí, isso que faz a venda cair, ela não cai sozinha. Ela perde o contato com o público deixa de se interessar por essa publicação e aí a venda cai. A revista deu uma guinada que não foi boa, não foi bem aceita pelo mercado e a revista não soube reagir. Então quando você está num segmento, você tem que trabalhar dentro daquele segmento. Você está falando de videogame, você tem que falar de videogame, você não pode falar de computador. Quando a gente decidiu incorporar esse suplemento de computador, eu fui contra na época, porque eu achava, e depois acabei provando estar certo, que o computador era um outro universo. Porque se você não entende o seu público, nenhuma revista dá certo. Eu acho que a videogame morreu quando ela perdeu o contato com esse público. Ah, mas todo cara que gosta de carro gosta de mulher, então vamos botar a mulher no carro. Não faça isso. Uma coisa, você está focado no carro, você não quer saber de mulher ali. Você está em videogame, você não quer saber de computador. Você está em computador, você não quer saber de videogame. São dois mundos diferentes. Então, os sucessores, eu vou evitar falar nomes, sabe, tentaram fazer esse mix e isso não funcionou. A gente recebeu um monte de carta, assim, execrando o suplemento. E essas cartas foram ignoradas, quer dizer, aí eu acho que a revista começou a entrar numa trajetória descendente, porque o foco já não era mais o leitor, enfim, né?
Mas esse foi o primeiro grande sinal, assim, de que a revista virou para um lado errado, para um lado que não ia bem. Foi quando eu tive o prazer de lançar a revista do CD-ROM, sabe, que era um novo movimento. Então, nesse novo movimento, o que aconteceu? Explodiu tudo aquilo que videogame não vendia mais, sabe, a revista do CD-ROM passou a vender, que ajudou a formar uma geração de usuários de computadores. Então, o videogame decaiu enquanto o computador subia. Sabe? Então, aí você teve uma mudança de mercado que determinou isso tudo, ou seja, aquela revista tinha cumprido a sua missão, ela já tinha feito o seu papel, ela já tinha formado uma geração de jogadores, ela já tinha informado as pessoas, mas chegou um determinado momento que ela não era mais necessária. Que o mercado entrou em crise como um todo. Não tinha novidade, não tinha console novo, quer dizer, até apareceu o PlayStation, que deu uma nova sacudida e trouxe o videogame para o topo de novo. A gente teve um período de um ano e meio, talvez até 2, em que não acontecia nada. Então também isso ajudou, pode ter ajudado a fechar a revista. No segundo momento, que o computador não era a melhor máquina do mundo para jogar. Que a melhor máquina do mundo para jogar era o videogame. Você não tem que configurar, você não tem que ajustar a placa de vídeo, você não tem que ajeitar a memória, você não tem que fazer nada disso. Você põe e funciona. Então foi aí que o movimento de videogame retrocedeu. E foi aí que a Editora Europa começou a lançar as revistas de videogame de novo. Porque estava no momento certo de se lançar revistas de videogame. Sabe? Então esses movimentos de mercado, eles são essenciais para você ter a publicação certa, na hora certa, falando o que o leitor quer. Então, infelizmente, a videogame tinha que desaparecer porque ela tinha cumprido o papel dela. Eu não participei do enterro, participei do nascimento, tá? Olha, eu me lembro de uma coisa muito interessante, sabe? Foi uma coisa engraçada. A gente recebeu uma dica de um leitor de Pernambuco, de uma cidadezinha tipo Jaboatão dos Guararapes. Assim, não lembro exatamente, mas não era nem de Recife, era uma cidade pequena, com aquela letrinha garranchada que mal dava para entender, dando uma dica de como deixar o Sonic amarelo. E a gente olhou para aquilo e falou, bom, o cara tá zoando, né? Não tem, imagina. E aí, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E a gente recebeu essa dica, eu estava assim, às vésperas de ir para uma CES para cobrir a feira, e fiquei com aquilo na cabeça. E aí na feira, eu fiquei mais atento para isso, né? Pensando que podia ser verdade, por que não? E aí eu vi um garoto jogando, acho que no stand de uma produtora de jogos, tinha um garoto jogando Sonic e o Sonic ficou amarelo. E eu vi aquilo. Falei, meu Deus, isso é capa. Né? E aí eu já liguei para a redação em São Paulo, falei, olha, para tudo porque o Sonic fica amarelo mesmo, vamos dar uma capa com o Sonic amarelo. A revista estava meio pronta, esperando eu chegar com a matéria da feira. Aí a gente chegou, pegou o Sonic para testar, né, seguiu o dica do menino, dava certo, o Sonic ficava mesmo amarelo com superpoderes e tal. Aí a gente fez uma capa com o Sonic amarelo. E acho que tirando o Mortal Kombat foi a capa que mais vendeu. De uma reportagem que foi feita sobre jogos em 3D. Então foi feito na minha casa, sabe? Então o Tony foi lá, a gente levou o console, levou aqueles óculos, aquela coisa toda. E meus filhos, que agora são adultos, tinham 9, 10 anos. Então, e tem a foto, tem a família, sabe, jogando aquela coisa. Então, é uma edição, é uma reportagem que eu tenho muito carinho, tanto pelo 3D, que volta agora, certo? 90, 20 anos depois, 22 anos depois, sabe? Como o carinho da família, dos meus filhos, do Tony. Você precisa ver a cara do Tony, crianção lá nas coisas. Então, é uma reportagem que eu guardo com muito carinho.
Eu passei a dominar todas as etapas de produção de uma revista graças a videogame. Hoje eu uso isso profissionalmente em todas as revistas que eu faço, quer dizer, esse conhecimento do processo inteiro, e não só de ter participado da evolução desse processo, é uma coisa que hoje é útil profissionalmente para mim, e eu adquiri com a videogame, quer dizer, aprendi a fazer com a videogame. Sabe, aquela pergunta que o Josias me fez, sabe? Você quer fazer uma revista? Mesmo sabendo, eu falei, quero. Cara, foi uma das respostas mais adequadas que eu dei na minha vida. Porque mudou efetivamente o rumo da minha vida. Se eu tivesse dito não naquele momento, eu não estaria aqui dando essa entrevista para você. Na verdade, sim, eu me sinto muito orgulhoso de ter participado disso e de ter tido essa oportunidade. Eu não sei nem se eu merecia, mas enfim, foi assim.